Bem, você conhece a expressão "conhece o teu inimigo"? Para entender a magnificência do plano da elite deles e a magnitude de sua intenção maligna, devemos primeiro identificar com quem estamos lidando aqui. Há tanta desinformação circulando, não apenas na internet, mas também em nossos livros de história que, aliás, nunca foram escritos por observadores neutros, mas sempre pelos vencedores. Se você não entender de onde vem a Cabala, quão longe eles remontam na história, se você não souber como fomos levados a acreditar que todas essas ordens e movimentos eram entidades separadas que surgiram e desapareceram na história de forma independente e bastante inofensiva, então você certamente não entenderá nem acreditará na verdadeira identidade da Cabala. Você perderá o fato de que nos encontramos na fase final do plano mestre deles. E se você não compreender totalmente em que perigo nos encontramos, não saberá o que fazer no momento supremo. É por isso que fazemos este documentário, para que você possa despertar, ver através de todas as mentiras e agir para reivindicar sua soberania de volta. É quando você entenderá o que dissemos na série anterior. Os livros de história terão que ser reescritos. Certo, vamos ver onde e quando nossas duas histórias se encontram. Certo? Foi em 1748 no sul da Alemanha, Baviera, em uma pequena cidade chamada Ingolstadt. Um menino nasceu. Seu nome era Johann Adam Weishaupt. Aos 5 anos, seu pai faleceu. Os jesuítas o acolheram e prepararam Adam, que se revelou um indivíduo altamente inteligente e de mente forte, para se tornar professor de direito canônico na Universidade Jesuíta de Ingolstadt. Ele reescreveu documentos históricos antigos nos quais a ideologia de Lúcifer eventualmente levaria ao controle completo do mundo. Em 1773, uma reunião secreta ocorreu entre Mayer Amschel Rothschild e um grupo seleto de 12 banqueiros e empresários casarianos de elite. Lembra de Rothschild, peça-chave em nossa primeira história? O banqueiro ashkenazi casariano excessivamente rico e poderoso de Frankfurt? Bem, Rothschild propôs unir forças e riquezas, com o propósito de dominar o mundo. Ele tinha posto os olhos em Adam Weishaupt, que seria perfeito para implementar seus planos na prática e dirigir sua organização. E, assim, no dia 1º de maio de 1776, Adam Weishaupt fundou o Bund der Perfektibilisten, a Ordem dos Perfeccionistas, que mais tarde seria chamada de Ordem dos Illuminati. Foi a fusão do império financeiro dos Rothschilds com a riqueza e o poder da ordem militar dos jesuítas. O objetivo deles, a criação de um governo mundial e a dominação mundial. Embora o nome de Weishaupt seja comumente conhecido entre aqueles que estudam este material, poucas pessoas estão cientes do fato de que ele baseou sua ordem dos Illuminati em documentos antigos, um dos quais era uma carta que lhe foi dada por Rothschild. Esta carta, referida como a Carta de Constantinopla, era antiga e de extremo valor para os Ashkenazim. Tinha 287 anos, escrito em 1489 pelo Nazi, o presidente do Conselho Superior Judaico em Constantinopla, como resposta a um pedido de ajuda do líder dos judeus askenazes na França. Lembre-se dos casários que fugiram da Rússia e que mudaram seu nome para judeus askenazes? Eles agora se sentiam ameaçados por outros grupos étnicos na França. O hexagrama é um símbolo muito conhecido cujo significado no ocultismo representa a proteção e união dos opostos, masculino e feminino, carne e espírito, atividade e passividade. Também é conhecido como estrela de Davi ou escudo de Davi. Esse símbolo é conhecido universalmente. É popular em muitas culturas e é formado por 2 triângulos equiláteros de 6 pontas, em posições opostas, uma para cima e outra com a ponta para baixo. Na Índia, é conhecido como yantra
Enquanto no hinduísmo representa a ligação entre o masculino e o feminino, na alquimia representa a ligação dos 4 elementos. As 6 pontas somadas ao centro da estrela resultam no número 7, que religiosamente é perfeito. Outro símbolo judaico, o menorá, também carrega a simbologia deste número. A origem do hexagrama é desconhecida. Acredita-se que o rei Davi teria feito um escudo no formato do símbolo, a fim de poupar metal. O escudo nesse formato teria sido utilizado pelo seu exército, de modo que ficou associado a um símbolo de proteção. Mas, na verdade, biblicamente, ele remonta uma outra realidade, a estrela de Renfã, que é identificada com a marca de Caim e foi adorada pelos israelitas no deserto. A concordância de Strong a identifica como o Quium, traduzido em português, Quium, o Strong's 4481, Renfã, por transliteração incorreta de uma palavra de origem hebraica, de 3594, Renfã é o encolhido, como sem vida, o nome de um ídolo adorado secretamente pelos israelitas no deserto. O nome de um ídolo, que esse Quium é uma imagem, ou um pilar, provavelmente uma estátua do deus assírio babilônico do planeta Saturno, e usado para simbolizar a apostasia israelita. Ou seja, vemos que o Quium, Saturno e Caim são considerados o mesmo personagem. O deus do templo foi Quium no Egito, ou Saturno, e Quium é o mesmo que Caim, segundo a Helena Blavatsky, da Secret Doctrine. E Quium é uma forma diferente de escrever Quium, segundo o glossário da Sociedade Teosófica. Quium às vezes é chamado Kaiwan, ou soletrado Quium, que significa estrela. A estrela de Saturno era um deus. Os Sakut e Kaiwan, ou Quium, são objetos de adoração idólatra e são deuses assírios. Em textos acádios, ambos nomes significam o planeta ou estrela Saturno. O rei Salomão reintroduziu a estrela de 6 pontas ao reino de Israel. O talismã de Saturno ficou então conhecido como selo de Salomão. Sabemos que Salomão passou por uma grande apostasia, se envolvendo com o oculto, casando-se com várias das sacerdotisas de ídolos pagãos pelo mundo afora. A estrela de 6 pontas não é um símbolo judeu, mas um símbolo egípcio que Israel adotou no deserto devido à sua apostasia. Esse símbolo, que é usado por Israel em sua bandeira, ao contrário do que dizem, não é a estrela do rei Davi, sim de Salomão. Segundo a Bíblia, em 1 Reis 11, em um dado momento Salomão se corrompeu, se afastou do Criador devido ao seu amor por suas esposas pagãs que o levaram a adorar deuses e construir altares e templos pagãos. Ele adotou essa estrela como seu símbolo, mas muito antes dele esse símbolo já era utilizado por ocultistas pagãos como o hexagrama, que é um dos símbolos mais fortes das bruxas e magos para invocar espíritos. Atos 7, 37 a 43 nos dá um relato histórico sobre esta apostasia. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorá-las. O rei Salomão construiu um altar para Astarote e adorou, e também praticava rituais a Moloque. Foi nesse momento que o hexagrama, ou estrela de 6 pontas, veio a ser chamado o selo de Salomão. Acredita-se, inclusive, que Salomão usava esse símbolo em forma de um anel. O selo de Salomão, ou estrela de 6 pontas, ou hexagrama, era considerado um talismã todo-poderoso, especialmente quando acompanhado pelo iod hebraico. Seu uso também era combinado com a cruz tal, ou crux a santa, ao centro. Portanto, queridos, devemos se afastar de todos esses símbolos pagãos, esses que têm origem abominável ao Eterno e que infelizmente foram incorporados na adoração israelita, principalmente no meio do judaísmo. Agora você sabe a verdade. Se existe um símbolo que poderia representar as coisas do Eterno, seria o menorá. A menorá, que é o candelabro, que emite as 7 lâmpadas, representando os 7 espíritos do Eterno diante do seu trono. Então, você já sabe que esse não é um símbolo apropriado para ser adotado pelo povo do Eterno. Compartilhe esse vídeo, curta, até um próximo. Feindjäger, verreiter Versager!
Filho, você sabe que uma vez que começar, não há como voltar atrás. Existem 6 bilhões de adoradores de ídolos que irritam Deus a cada segundo de suas vidas. Indianos, chineses, japoneses, o Tibete, Nepal, Tailândia, tantos. Só a Índia tem 500 milhões, a China tem 2 bilhões. Tantos. 2 bilhões de cristãos que são adoradores de ídolos. Entre chineses, hindus da Índia, budistas e cristãos, pelo menos 6 bilhões e meio de pessoas são adoradores de ídolos que, de acordo com a Torá, não têm o direito de viver. Adorador de ídolos goi é pena de morte. Não apenas judeus, até mesmo um goi que se curva a um ídolo que acredite em JC merece pena de morte. Você sabe o que significa esse símbolo nos cemitérios dos judeus? Esse é o cemitério israelita da Chácara das Flores, fundado em 1924 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O cemitério está localizado numa região incrivelmente bonita da cidade, cercado de morros, com uma grama bem aparada e cuidada e uma árvore frondosa que faz uma sombra incrível. O cemitério é dividido em mulheres na parte esquerda e homens na parte direita, que é uma tradição no judaísmo. Além disso, tem apenas um túmulo separado dos demais, que pertence a Ana Salute. Nas nossas pesquisas, encontramos que pessoas sepultadas segregadas das demais eram consideradas impuras, talvez por terem casado fora da religião ou tirado a própria vida. Como não somos judeus, não podemos afirmar essa informação com certeza,
Então, se alguém souber, sinta-se à vontade para comentar. Outra coisa que observamos foram as pedrinhas. Os judeus depositam pedras nas sepulturas ao invés de flores, pois elas simbolizam os obstáculos que enfrentamos na vida, inclusive a morte. Além disso, elas não voam com o vento e nem morrem como as flores. Em pelo menos 3 túmulos podemos observar este símbolo de mãos formando um triângulo. Nossa pesquisa mostrou que esse é o símbolo das mãos dos Kohanim. Esse símbolo é usado para marcar as sepulturas dos descendentes dos Kohanim, uma linhagem sacerdotal que remonta aos tempos bíblicos, ou seja, descendentes diretos do irmão de Moisés. O cemitério possui por volta de 240 túmulos, e é tão bonito que dava até gosto de ser enterrado ali. Fiquem agora com mais algumas imagens desse lugar.
A medicina do bem e do mal. Olhe para o símbolo da medicina. 2 asas, uma serpente enrolada. O mundo inteiro usa isso. Hospitais, clínicas, universidades. Mas quase ninguém pergunta de onde veio. Esse símbolo não nasceu na ciência moderna. Ele veio de cultos antigos, rituais pagãos e de uma divindade que carregava exatamente isso. A serpente como curadora, a serpente como salvadora, a serpente como mestre do conhecimento. E com o tempo, esse mesmo arquétipo passou a aparecer em outra figura, o ídolo com chifres, com asas, com o cadúcel na mão, uma fusão de luz e trevas, conhecimento e engano. O famoso bode que representa o equilíbrio do bem e do mal, a mistura, a confusão. A medicina moderna se afastou totalmente disso, mas o símbolo ficou preso no tempo, carregando a marca de um culto antigo que unia cura e serpente, luz e trevas, bem e mal. Todo o sistema mundial exibe esse selo sem perceber o que ele representava. Um emblema pagão que atravessou milênios e hoje está na porta de cada hospital. Olha, você do intelectual, olha só, Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As 2 linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Qual é o símbolo da administração? Faculdade de administração? Delta para cima e delta para baixo, tá vendo? Arquitetura e urbanismo, esquadra e compasso da maçonaria, claramente, né? Aqui não esconde nada. Arquitetura e compasso da Vave completo. Quem estuda arquitetura é completamente ensinado, iniciado na sapiência salomônica. Agronomia, veja que é uma estrela do Rotary, 3 para cima, 3 para baixo, né? Que é o Dharma.
Ciências biológicas, a serpente do DNA. Ciências contábeis, a serpente dual, tá vendo? As duas serpentes que se entrelaçam, o caduceu de Hermes, que é pura sapiência salomônica de Deus. A balança do direito, que é tudo, né? Representação de dois deus. Pode ver que são duas pirâmides se pesando. E dualidade completa, né? Yin e Yang. Isso veio do antigo Egito, Maat, o deus da verdade e justiça. A engenharia civil, que mostra aqui segundo a mitologia, a armadura de guerra. A educação física. A enfermagem, que é interessantíssimo, também tem hoje. Começou lá com uma lamparina, uma vax, uma cruz e uma serpente, mas hoje é mais voltado, os símbolos novos são todos voltados à serpente, a serpente da saúde. A farmácia é o quê? Uma serpente, o santo grau, o cálice, o delta. Fisioterapia é o quê? Duas serpentes entrelaçadas. A filosofia, vocês sabem que é o fio do alfabeto grego, que representa a coruja, e a coruja é muito importante. Aqui duas serpentes de novo se entrelaçando numa ampulheta dark. Yin Yang, o tempo. As serpentes enroladas e as asas para cima são o que? O símbolo da faculdade de História. Jornalismo é o Lux Mea Lex, olha lá. Ó. É a lei de Deus, né? O decálogo da Torá, com uma folhinha, o ramo de acácia maçônico, com a palavra Lex. Como é o nome desse programa? Lux Mea Lex. É jornalismo ou não é? Sim. É um programa de jornalismo original. Se você vai estudar a faculdade de letras, você vai ver a flor de lis, que é o egg, a origem, o ovo da vida, depois a flor da vida, a Vésica Piscis, tudo interligado, mas tudo começa nas 3 pétalas. E aqui no caso é o trivium da gramática, linguística e literatura, assinatura de 3 pontos. A medicina, a própria serpente que sobe o cajado, que se transforma em serpente. Não é? Medicina veterinária, um delta de V, e também, adivinha? Uma serpente. Nutrição, uma serpente e a balança. Sim ou não? A psicologia é o psi, que é as 3 pontas da letra que representam o delta. Poder, força e universo. Outro delta. A psicologia está falando da tua mente, que é o psique, que é um delta. Que é também o tridente, né? Serviço social é o quê? Também uma balança com uma tocha, que é a estrela dos reis magos, gente. Vejam isso, delta, reis, magos. Ainda que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Final dos tempos.
Venha para o Caribe. Case-se e reproduza. Armises trajes masculinos. Nada de pensamentos independentes. Consuma. Liquidação. Consuma, veja TV, durma, submeta-se. Compre. Obedeça. Fique adormecido, obedeça. Não questione a autoridade. Nada de imaginação. Qual é o problema? Eu perguntei qual é o problema. Como vai o senhor hoje? Eu estou bem. Tá tudo bem? Vai bem, obrigado. Obrigado, senhor. Aqui está, senhor. Obrigado. Você vai pagar isso aí ou não vai? Este é o seu Deus. Obedeça. Obedeça. Olha. Agora espera. Você não é o primeiro idiota que acorda nesse pesadelo. O que é aquilo? Irmão, a vida está uma porcaria. E vai piorar. Que merda esse cara tá falando? Isso, deboche, duvide e chame ele de maluco. Mas presta atenção. Você pode negar Deus, pode dizer que não acredita em nada, que a religião é usada só pra controlar as pessoas. Mas existe um fato inegável. O oculto existe, o mal é real. E os 1% que mandam no mundo sabem muito bem disso e usam ao seu favor. Todos os grandes, os mais ricos e os mais influentes, todos eles acessam algo que o povo comum nem imagina. E se você ainda acha que é só teoria, o caso da Cacau Show tá aí pra te provar o contrário. Alguns funcionários e ex-funcionários abriram uma denúncia relatando que lá dentro eles participam de rituais bizarros. Que literalmente a empresa tem um clima de seita. E tudo é comandado pelo dono Alexandre Costa. Mas o que rolava lá dentro? Foi relatado que os funcionários são induzidos a colocar vestes brancas, retirar seus sapatos e entrar em um quarto escuro iluminado somente por velas, geralmente pretas. Dentro ficava o dono da empresa repetindo alguns cânticos. Lá eles tinham que acompanhar o que o líder fazia e ficava repetindo muitas vezes algumas frases como se fosse uma prece. Foi dito que ninguém era obrigado a participar, mas quem não participava era praticamente perseguido e boicotado dentro da empresa. Meu Deus! O maluco até obrigava as pessoas a fazerem tatuagens iguais às dele. Pra você ver como não é só a indústria da música e do cinema que é tomada pelo ocultismo e satanismo, o buraco é muito mais embaixo. A influência vai muito além. Tá nas marcas das corporações, das multinacionais. Olha pra essas logos. Nike, Nissan, Toyota, Boeing, Internet Explorer. Elas estão em tudo no seu tênis, no seu celular, na comida que você compra. E são todas baseadas em Saturno. E o que tem? É só um planeta maneiro. E não para por aí. Existem mais centenas. A indústria tem realmente uma fissura por Saturno, que não é só um planeta. Para o ocultismo e para várias culturas antigas, Saturno é o próprio Satanás. Ele representa o ciclo da dor, do sacrifício, do controle. E para algumas o planeta também é a prisão de Satã, com seu cinturão e o hexágono no topo sendo os selos. Mas saiba que esses símbolos não estão aí por acaso. Eles são portais visuais. Eles carregam energia, estão tentando de qualquer jeito programar sua mente sem você nem perceber. Comenta aí o que você acha. E segue antes que um cara desse banque nossa queda. Já perceberam como o cubo aparece em muitos lugares? No Islã, temos o cubo negro da Kaaba, um dos maiores símbolos religiosos. No judaísmo, a estrela de Davi esconde a forma de um cubo. E até no cristianismo, a cruz representa um cubo aberto. Esses símbolos têm algo em comum: a adoração a Saturno, que representa controle sobre o tempo e a realidade. Nos textos antigos sumérios, os deuses Sat e An também estão conectados a Saturno.
Sat simboliza o domínio e controle. Saturno, enquanto An, o céu, reforça essa ideia de poder divino. Quando unidos formam a palavra Satan, que mais tarde foi reinterpretada em outras culturas. Além disso, o Ouroboros, a serpente que devora o próprio rabo, também está ligada a Saturno, simbolizando o ciclo infinito e o aprisionamento dentro da Matrix. Vemos esses símbolos por toda parte, como o cubo em monumentos financeiros, como Wall Street, Google, Meta, Twitter, Gmail, GameCube, dentre outros. Esses sinais reforçam a ideia de que Saturno é adorado de forma oculta, tanto nas religiões quanto pelos sistemas de controle. A Matrix, continuando do capítulo anterior, a pergunta que devemos fazer é: por que estamos aqui? Qual o propósito de estarmos aqui? Para quem já conhece a história do universo desde o começo, sabe que aconteceu uma batalha celestial e que fomos contaminados. Com a política do bem e do mal, fomos afastados da presença divina. Então a Matrix foi criada um mundo dentro do abismo, nas profundezas das águas primordiais. Foi criado um cubo de quartzo separando as águas. Com 3 camadas, um mundo onde o átomo é o elemento principal para a criação da matéria. O intuito é testar uma grande parte de anjos que duvidaram da justiça e santidade do Altíssimo. Não ficamos do lado de Lúcifer, mas entre a terceira parte dos anjos ali estava nós. Não estamos aqui de verdade. Mas como no filme Matrix Neo, o ator principal estava deitado em um tipo de incubadora, com milhares de seres humanos para alimentar as máquinas. Com sua energia, o corpo deles estava no mundo real, o espiritual, mas a mente deles estava em um mundo holográfico, um mundo criado para mantê-los vivos. O céu azul esconde o mundo verdadeiro, o mundo espiritual, que é o verdadeiro, o mundo incorruptível, eterno, onde a morte não existe. Temos aqui, dentro do nosso avatar, apenas 10% do que somos de verdade. Estamos sendo assistidos, não escolhemos estar aqui. A dúvida nos trouxe para cá, a fim de que cada um revele com suas atitudes o que realmente está em seu coração. Em suas intenções, o bem ou o mal, a verdade ou a mentira, o amor ou o ódio, a luz ou as trevas. Curtam, comentem, compartilhem para o próximo capítulo. Então, quem traduziu a versão King James? Rosacruzes e maçons. E quando você entende, espera aí, a Bíblia é um livro maçônico. Claro que é um livro maçônico. Quantos sabem que os símbolos do Islã vêm direto do Antigo Testamento? E que Meca é o cubo negro da maçonaria. Meca é um quadrado preto. Pesquise. O planeta Saturno era chamado de cubo negro. Quanto mais rezam, mais sangue corre, mais violência acontece todo dia. Está ficando cada vez pior, e quanto mais rezam, pior fica. Cristãos rezam para o Filho de Deus, a luz do mundo, sem saber para quem rezam. Não têm ideia do que estão adorando. Consequentemente, o mal está vencendo. As pessoas boas estão perdendo. Templários, maçons estão ganhando. Eles controlam o mundo. Por quê? Adoramos o Deus errado, não entendemos os símbolos, ignoramos a verdade na nossa frente. Então não fazemos ideia do que está acontecendo. Jesuítas são administrados pelo Papa Negro, que atualmente é Arturo Sosa. O Papa Negro é administrado pelo Vaticano, e se você quiser saber quem administra o Vaticano, não procure mais do que o Príncipe Carlo, Duque de Castro, o chefe da Casa de Bourbon para a Sicília, um descendente da Casa de Farnese. Príncipe Carlo, Duque de Castro, assumiu a Casa de Bourbon para a Sicília em 2008, quando seu pai, Príncipe Ferdinand, Duque de Castro, morreu. O Príncipe Carlo é descendente do Príncipe Rainier, ex-chefe da Casa de Bourbon para a Sicília.
O sobrenome Renier se transformou em Renier, uma grafia diferente, quando os descendentes vieram para a América. Keith Renier, que compartilha o mesmo nome, acaba de ser indiciado por seus crimes sexuais contra a humanidade como líder da NXIVM. O papel do príncipe Carlos, como chefe da Casa de Bourbon, o torna superior sobre a Sagrada Ordem Constantiniana de São Jorge e a Ordem Real de Francisco I. Então agora nós sabemos que o príncipe Carlos supervisiona o Vaticano, que supervisiona as Nações Unidas e os jesuítas. Aqui está o Papa Francisco fazendo o sinal de mão maçônico do mestre do segundo véu. A maçonaria é uma organização e também um tipo de feitiçaria, assim como os jesuítas com suas práticas de magia negra. E os jesuítas também são maçônicos. Se você está se perguntando como os jesuítas se infiltraram na Igreja Católica, basta olhar para os rituais feitos dentro de uma igreja católica. Partir o pão e comê-lo é um símbolo de canibalismo, comendo a carne. Beber vinho tinto é um simbolismo para beber sangue. Na quarta-feira de cinzas, os católicos colocam a cruz preta sobre a glândula pineal, sem falar que todos eles parecem druidas em suas vestes. Agora vamos para os jesuítas dos Estados Unidos. Claro, é conspiração falar que há agentes jesuítas correndo soltos nos Estados Unidos. Mas gostaria de salientar que há uma quantidade esmagadora de jesuítas educados à frente das maiores empresas, bancos e cargos políticos em nosso país. O Banco Mundial, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley, o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu são administrados por educados em faculdades jesuítas. No passado, os jesuítas administraram a Receita Federal e a NASA. Diretores da CIA educados pelos jesuítas incluem Robert Gates, George Tenet, Leon Panetta, Michael Morrell, David Petraeus e John Brennan. O ex-diretor da CIA, James Clapper, foi professor da Universidade Jesuíta de Georgetown. Georgetown é o colégio jesuíta mais antigo dos Estados Unidos e mantém as tradições jesuítas, ao mesmo tempo em que é extremamente seletivo em quem escolhe para se matricular. Eles se orgulham do fato de que muitos de seus graduados se tornam líderes no cenário mundial. Gostaria também de ressaltar que 8 dos 9 juízes que integram a Suprema Corte foram todos educados em faculdades jesuítas e são membros da fraternidade jesuíta Phi Beta Kappa. Stephen Breyer casou-se com a nobreza negra e é membro do Council on Foreign Relations. O pai de Amy Coney Barrett era advogado vitalício da Rothschild Shell Oil Company. Talvez não signifique nada, mas achei interessante. Joe Biden tem 2 títulos honorários, jesuítas, e Hunter Biden frequentou Georgetown e serviu como voluntário jesuíta depois de se formar. Ele então passou a fazer parte do conselho da Amtrak, nomeado por George W. Bush. Coincidência ou linguagem secreta do poder? Você sabia que no dia 21 de abril de 2025, 2 dos maiores símbolos do poder global saíram de cena? O Papa Jesuíta, símbolo máximo do poder espiritual institucional, morreu, teoricamente, aos 88 anos. E Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, o arquiteto da governança tecnocrática, anunciou sua saída também aos 88 anos. Coincidência? Vamos decodificar. O número 88 é mais do que um número. Ele carrega peso esotérico, numerológico e simbólico. Na numerologia, o 8 é o número do poder material, da autoridade, da lei do karma e do controle dos ciclos. O 88 duplica essa força. É poder sobre o poder. O símbolo do infinito em dobro, 2 serpentes, 2 mundos entrelaçados, o espiritual e o material. Na gemátria hebraica, 88 é o valor da palavra gaiola, armadilha, ou seja, um ciclo que aprisiona a consciência. E por que 21 de abril? Essa é a data simbólica da fundação de Roma no ano 753 antes da Era Comum, berço do Império da Guerra, do Direito e da Igreja.
Uma data ligada a Marte, o deus da guerra e do domínio, o protetor de Roma. No Brasil, a data está associada a Tiradentes, o mártir da independência, mais uma camada simbólica de suposto sacrifício ritual por uma nova ordem. Esses eventos, colocados lado a lado, acionam um imprint no inconsciente coletivo. É como se o sistema dissesse: os velhos deuses estão sendo substituídos, mas sem palavras, apenas com símbolos, números e datas. E mais impressionante, a mídia não questiona. Ela apenas repete o número, os fatos, como um mantra silencioso, reforçando o código. Tudo isso tem um propósito: condicionar mentes e preparar narrativas para novas fases do poder global. Os líderes globais, representantes de instituições transnacionais, a Igreja do Império Romano e o Fórum Econômico Mundial, aos 88 anos, em 21 de abril, dia do nascimento simbólico de Roma. Podemos estar diante de uma mensagem oculta de transição de era, como se os antigos pilares do poder estivessem sendo substituídos, que é o que está acontecendo de fato. O 88 pode marcar a passagem da velha ordem para uma nova espiral de controle ou uma reiniciação de ciclos globais, se pensarmos nas espirais como os 8 entrelaçados. O número 88 também foi ressignificado por certos grupos, especialmente na Europa do século XX, por meio do código HH, aquele que dizia o Rai, H do Zé do Bigodinho, né? Onde o H é a 8ª letra do alfabeto. Atenção! Essa associação é muito específica e não necessariamente válida aqui, mas mostra como o número foi reaproveitado em contextos ideológicos, então, de certa forma, está correto. Na geopolítica atual, essa leitura pode ser reativada em jogos simbólicos de manipulação ideológica. Não se trata de superstição, mas de engenharia simbólica com o objetivo de desencadear medo ou submissão inconsciente. Alimentar narrativas de inevitabilidade, como se o curso dos eventos fosse inevitável ou pré-determinado. Se você deseja se livrar do medo e da inevitabilidade aparente, me segue por aqui para entender tudo isso melhor. Six, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boost, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boost, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Veja que todas as simbologias do templo possuem esses formatos fálicos, que são esses postes ídolos e esses obeliscos. Então, o que você faz? Mexo com o computador, matemática.
Que tipo de matemática? Teoria numérica. Muita pesquisa. Eu também trabalho com números. Nada convencional. Trabalho com Torá. Impressionante. O hebraico é todo matemática. Todo números. Você sabia? Olha, os judeus antigos usavam o hebraico como sistema numérico. Cada letra é um número. O A, Aleph, é 1. B, Bet, é 2. Entendeu? Veja isso. Os números se interrelacionam. Veja a palavra pai. Ab, Aleph, Bet, 1 e 2, igual a 3. Certo? A palavra mãe, Rein, Aleph, Mem, 1 e 40, é igual a 41. A soma de 3 e 41 é 44. Tá certo? Agora, filho em hebraico, mãe, pai, filho e Aleph. É 10, 30 e 4. 44. O Torá é uma longa série de números. Dizem que é um código que Deus nos enviou. Isso é bem interessante. É, até parece brincadeira, olha aqui. A palavra para jardim do Éden, Cadê? A tradução numérica é 144. O valor da árvore de conhecimento, tá? No jardim, tá? Ad Hahaim, 233, 144, 233. São Você pode números pegar de esses Fibonacci. números e... O que disse? É como a sequência de Fibonacci. Fibonacci? Fibonacci foi um matemático italiano do século XIII. Se você dividir 144 por 233, o resultado se aproxima de θ. Θ? Θ. O símbolo grego. Da razão áurea à espiral áurea. Nossa. Nunca vi isso antes. É como uma sequência encontrada na natureza. Como a flor do girassol. Onde houver espirais. Tem matemática em toda parte. Você já reparou que carregamos sobre a cabeça um pequeno redemoinho? Esse padrão em espiral não é um detalhe estético do corpo. Ele se manifesta no ponto mais sagrado da nossa energia, o chakra coronário, a coroa que nos conecta ao divino. Esse redemoinho é a expressão do campo toroidal que pulsa em cada ser humano. A mesma geometria de energia que estrutura galáxias, planetas, furacões e até o átomo. O macro reflete no micro. O ser humano e o universo são feitos do mesmo código, repetindo formas e padrões perfeitos que revelam uma verdade profunda. Somos parte da criação, conectados ao todo. O redemoinho em sua cabeça, na região do chakra coronário, é a assinatura de que você carrega dentro de si o mesmo movimento toroidal que sustenta estrelas, corpos celestes e toda a teia do cosmos. Fala galera, dá uma olhada aí, ó. A gente tá vendo uma placa de circuito integrado. Você vê que ela tem um formato de uma frequência, né? Agora a gente tá vendo uma lágrima de pesar, do lado uma lágrima de alívio, embaixo uma lágrima de chorar de cebola e depois uma lágrima de risada. Você tá vendo que a lágrima, ela forma uma frequência diferente, né? Isso é a água ela forma uma frequência diferente através de uma vibração que o nosso corpo exala. Nós somos seres elétricos. Por isso que eu falo, imagina você tem uma pessoa que você vive, né? E você tá bravo com ela, você xinga ela, fala, você é um lixo, você não presta, não sei o quê. Você imagina o mal que isso não faz pra pessoa. A palavra tem poder. Tem poder. E olha só, galera, esse formato aí é a frequência de Schumann. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem, por favor. Mas isso daí tá em todo lugar. Tá desde milhares de anos atrás. Tá em igrejas, né, da Dark Age. Tá em pedras, em bronze. Tá na parede, brother. O que será que eles faziam com esse tipo de frequência? Isso não é coincidência. Está no mundo todo. Quem fala que isso daí é coincidência está completamente cego. As tecnologias atuais não se comparam com as tecnologias antigas. Vocês imaginam o mundo maravilhoso que Deus deixou para nós, ensinou a gente a usar, e o pessoal está escondendo. Você já viu esse ornamento de pinho? Ele parece apenas decorativo, mas carrega um significado que foi esquecido ao longo do tempo.
Muitos símbolos foram deturpados ou ocultados ao longo da história, e a pinha é um deles. A pinha aparece em muros, portões, escadarias, amplamente utilizado na arquitetura do Renascimento e Barroco, representando prosperidade e proteção. Mas a sua origem vem de civilizações muito mais antigas. Egípcios, gregos e até os sumérios já usavam esse símbolo para representar algo muito além da estética. Ela pode representar a nossa glândula pineal, simbolizando a conexão com a intuição e o despertar da consciência. E além disso, o seu formato segue um desenho geométrico inteligente, presente em toda a natureza, como um padrão sagrado que rege a criação e a transmissão do conhecimento. Por isso, vemos figuras ancestrais segurando a pinha à frente do corpo, como se estivesse oferecendo ou repassando uma sabedoria para futuras gerações. E essa ideia chegou até a igreja. A férula papal, por exemplo, traz uma pinha, e a maior de todas elas está no Vaticano, uma peça de bronze com 4 metros de altura, guardando um dos maiores mistérios da arquitetura simbólica. Hoje, este símbolo está por toda parte, mas seu verdadeiro significado foi esquecido. E você, já viu alguma dessas pinhas por aí? Deixa aqui no comentário e me siga para saber mais sobre arquitetura além do que... Another major point in the human body is the pineal gland, located almost in the center of the head, which is a huge factor in consciousness. This gland has degenerated from its original size, comparable to a ping-pong ball, to its present size, that of a dried pea, because we forgot how to use it a long time ago, and if you don't use it, you lose it. Pranic energy used to flow through the center of the pineal gland. This gland, according to Jacob Liberman, author of Light, the Medicine of the Future, looks like an eye, and in some respects it is literally an eyeball. It's round and has an opening on one portion. In that opening is a lens for focusing light. It's hollow and has color receptors inside. Its primary field of view, though this has not been determined scientifically, is upward, toward the heavens. Estátua chamada Estátua da Liberdade. Ela está segurando a tocha da iluminação, que é a tocha prometeica da maçonaria. E se você for à Estátua da Liberdade, verá uma placa de bronze dentro dizendo que ela foi dada ao governo dos Estados Unidos pelos maçons do Grande Oriente da França. E é um símbolo da maçonaria do Grande Oriente na América, né? O portador da luz, e é exatamente a mesma tocha que é carregada durante as Olimpíadas. Queria acrescentar também que no verso da moeda Liberty Dime, no verso da antiga moeda de 10 centavos nos Estados Unidos, havia o fasci, que se você olhar na enciclopédia ou no dicionário, procurar a palavra fascismo, verá que o símbolo do fascismo mundial era um feixe de varas, um feixe de bastões com uma lâmina de machado. Isso estava no verso da antiga moeda de 10 centavos. Bem, você vê isso em cada lado do púlpito do orador no Congresso. Ah, com certeza. Então eles têm o face em cada lado, com certeza, e também é o símbolo do Senado dos Estados Unidos, o face. Mas o ponto que quero destacar é que isso estava na antiga moeda de 10 centavos. Agora, nas novas moedas de 10 centavos, você verá que foi colocado uma tocha no lugar do antigo face, porque o fascismo foi usado em um determinado momento para preparar o mundo para a nova ordem mundial. Agora, a nova ordem mundial está em vigor. É por isso que na nota de $1 está escrito Novus Ordo Seclorum, que significa nova ordem dos séculos.
Agora estamos observando a nota de $20 dos Estados Unidos de 1998, junto das Torres Gêmeas logo após o ataque que ocorreu em 2001. Como se pode ver, a nota impressa anos antes do atentado é idêntica à imagem do ataque às Torres Gêmeas. Agora vamos virar a nota para ver o ataque ao Pentágono, dobrando-a no mesmo padrão. Temos então 2 atentados que ocorreram no mesmo dia, representados de forma idêntica na mesma nota de $20 dos Estados Unidos. Se você está cético quanto à veracidade disso ou acha que pode ser coincidência, saiba que essa não foi a primeira vez que imprimiram um atentado em seu dinheiro. Vamos revisar rapidamente a nota de $20 mais antiga. Esta mostra o atentado ao edifício federal Alfred P. Murrah, ocorrido na cidade de Oklahoma em 1995. Algumas características importantes que merecem destaque são os cantos arredondados nas extremidades do prédio, a fachada destruída e os andares do edifício projetando-se para fora. Agora vou sobrepor uma imagem do atentado de Oklahoma com a nota de $20 por cima. Como você pode ver, temos mais uma correspondência perfeita. Agora vamos analisar o ataque que ainda está por vir. Esta é a nota de $100 dos Estados Unidos. Dobrada no mesmo formato de pentagrama invertido, é possível ver a cidade de Nova York sendo consumida por uma explosão. Existe tinta oculta em forma de marca d'água na nota que não pode ser vista a olho nu. Ao colocar a imagem em um software de computador, mostrarei camada por camada de tinta que revela toda a destruição de Nova York. Com cada camada de tinta adicionada, é possível ver o movimento da explosão se aproximando de você. Na próxima imagem oculta na mesma nota de $100, vê-se um míssil nuclear atingindo a água. As camadas de tinta em marca d'água mostram o impacto do míssil e a água sendo lançada para os lados. Sobreposta à nota está a simulação de um ataque com míssil, revelando a semelhança entre os dois. Por fim, vejamos a nova nota de $10 e a mesma agenda oculta nela. Primeiramente, repare no tom alaranjado da nota. Isso foi feito intencionalmente. Na parte superior da imagem, vê-se uma grande explosão ocorrendo, enquanto um prédio é coberto por uma imensa onda.
Você já parou para pensar que talvez a vida que você vive não seja exatamente o que parece? Somos conduzidos como marionetes. Nossas escolhas já foram programadas antes mesmo de nascer. O sistema controla cada detalhe, desde o alimento que colocamos na mesa até as ideias que acreditamos serem nossas. A alimentação industrial nos envenena, os remédios nos mantêm dependentes, as notícias moldam nossa mente, e as religiões muitas vezes nos afastam da verdade, ao invés de nos aproximar do divino. Vivemos dentro de uma matriz invisível, uma prisão sem muros, onde a ilusão é vendida como realidade e a verdade é escondida a todo custo. Mas existe um segredo, e esse segredo é o despertar. O despertar começa quando questionamos, quando olhamos além do que nos foi ensinado, quando escolhemos elevar a nossa frequência, porque a vibração é a chave. Se alimentarmos nosso corpo com consciência, se cuidarmos da mente com disciplina, se treinarmos o corpo com movimento, a energia começa a fluir livremente. E então algo extraordinário acontece. A transmutação é a mudança profunda, é sair do estado de marionete e assumir o papel de criador. É compreender que não somos apenas carne e osso, mas energia, consciência, luz. A Matrix só existe enquanto você acredita nela, e a verdade é que você não precisa ser controlado. Você pode se libertar, você pode despertar. O tempo chegou, o momento é agora. Eleve-se, questione, transforme-se, porque o futuro da humanidade depende daqueles que ousam acordar. Vocês sabiam que a forma icônica de um coração não foi baseada na forma real de um coração humano, mas na forma das nádegas de uma mulher quando ela se debruça? Então eu passei o 7º ano botando bundinhas nos meus is. Legal. Ela não queria luz no aeroporto, porque demônios fogem da luz.
E você ainda acha que é só show? Lady Gaga acaba de chegar ao Brasil, mas não veio sozinha. Ela carrega mais do que figurinos exóticos. Ela carrega simbolismos ocultistas, pactos e rituais satânicos disfarçados de arte. E o primeiro pedido dela ao pisar em solo brasileiro? Apaguem as luzes do aeroporto. Coincidência? Não. Demônios odeiam a luz. Lúcifer, o anjo caído, ainda treme diante da verdadeira luz. E quem serve ao inferno não pisa em solo iluminado. Isso não é teoria da conspiração. É o inferno escancarado e a multidão aplaudindo. Nos seus clipes, Lady Gaga exibe referências explícitas a Baal, Asmodeus, Samael, Lilith e o culto babilônico à deusa Inanna. Coreografias que reproduzem rituais de possessão, oferendas em forma de performance, vestes ritualísticas usadas por feiticeiras da antiguidade. Você acha exagero? Então me diga, por que tantos símbolos ocultos? Por que ela já foi fotografada em eventos com pentagramas invertidos? Por que em seu show em Roma, ela imitou o nascimento de uma entidade pagã? Ela não canta, ela invoca. E ela não é a única. Madonna também esteve no Brasil recentemente, enquanto o Rio Grande do Sul enfrentava a maior enchente da sua história, com mortos, desaparecidos e caos. Ela subia no palco com dançarinos vestidos de demônios, simulando rituais sexuais e invocando entidades. Isso não é show, é sacrifício simbólico, é magia ritual, é teatro para quem não tem discernimento. Rituais satânicos na antiguidade. E como eles voltaram em forma de show. Moloch. Crianças eram queimadas vivas em estátuas de ferro incandescentes. Hoje, crianças são doutrinadas com música imoral e símbolos ocultistas nas redes sociais. Baal. Ofertas de sangue, danças eróticas e louvores a demônios do poder e da fertilidade. Hoje, isso é chamado de performance artística. Asmodeus, espírito de luxúria. Através dele, os rituais satânicos celebravam a destruição da moral. Hoje, ele reina nas letras de músicas populares, nos palcos de premiações, nas novelas e na internet. Celebridades envolvidas com satanismo expostas. Beyoncé, várias vezes referida como encarnação da entidade Sasha Fierce, admitiu que algo toma conta dela nos palcos. Jay-Z já usou camisetas com Do What Thou Wilt, lema de Aleister Crowley, maior satanista do século XX. Katy Perry confessou que vendeu sua alma ao diabo para alcançar o sucesso. Sam Smith, apresentação no Grammy, reproduziu literalmente um ritual luciferiano com trajes demoníacos. Lil Nas X lançou um clipe literalmente transando com Satanás e lançou tênis com sangue humano na sola. Billie Eilish, clipes recheados de simbologia demoníaca, olhos negros, aranhas saindo da boca. Possessão é o subtexto, não é música, é manipulação em massa. Esses shows não são apenas entretenimento, são portais, são rituais, são pactos visuais. E o povo aplaude, enquanto o céu chora e o inferno ri. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Eles dizem que é arte, mas Jesus diria que é abominação. Desperte, esse é o último tempo. Não brinque com o que você consome. Não normalize o que é satânico. Não chame de diva quem carrega pactos com demônios. Se Lady Gaga, Madonna e outros estão vindo ao Brasil apagar luzes, é porque há trevas querendo se espalhar. Mas Deus ainda tem remanescentes que não se dobram a Baal. Se isso te desperta, compartilhe. Se isso te revolta, fale. Se isso te confronta, ore como nunca. A guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Efésios 6:12. Agora é uma hora bem importante.
mais especial. É hora de você receber em seus braços a sua esposa. Entrada da noiva. É com imensa alegria que lhe damos boas-vindas a essa celebração tão especial no dia de hoje. Hoje estamos aqui reunidos pela força da Trindade Luciferiana, junto com os familiares e amigos, para celebrar o amor entre Bianca e Charles. Eu quero, na noite de hoje, começar esse casamento dando uma salva de palmas para esse casal. Você uma salva de palmas de boa energia, boas vibrações, para que o casamento deles seja o resto da vida deles. Eu falo muito para minha esposa e eu falo uma coisa para vocês. Casamento